Com alguma frequência, eu me vejo experimentando uma sensação de saudade de coisas não exatamente especiais, mas até triviais, eu diria, na minha vida. Por exemplo, a sensação de sair de uma estação do metrô, na Avenida Paulista, bem cedinho, indo em direção ao trabalho, sentindo aquela brisa refrescante no rosto e com aquela movimentação inicial do dia, como se a cidade tivesse acordado muito bem disposta e cada pessoa tivesse caminhando para fazer aquilo que se propôs a fazer naquele dia, seja lá o que for. Às vezes eu me lembro de coisas assim, que parecem ser bem mais interessantes agora na minha memória do que naquele tempo, quando a maioria dos dias, na verdade, eram bem desgastantes e bem mais estressantes do que esse cenário meio romantizado que eu acabei de descrever. A gente teima em esquecer que a vida é um contínuo sofrimento, que a gente ameniza contando histórias. Embora seja derivada do latim e tenha suas irmãs, como soledad em espanhol, por exemplo, podemos afirmar que a palavra saudade tem significado único na língua portuguesa. O mais longe que outras línguas podem chegar, pelo menos até onde eu sei, e aqui você me dá um desconto, porque eu não sei muita coisa, são termos que denotam nostalgia ou a dor pela falta de algo. Saudade, para nós, falantes da língua portuguesa, tem um significado mais profundo. É uma mistura de prazer pela boa lembrança com a dor de tê-la somente na memória. Saudade quer dizer que não apenas nos alegramos por recordar, mas também sofremos por querer aquilo de volta. A saudade é, antes de mais nada, um exercício de imaginação. Um pequeno aviso. Conforme eu prometi no último vídeo publicado aqui no canal, esse vídeo aqui foi uma forma que eu encontrei, em primeiro lugar, de agradecer a presença de vocês e os novos inscritos aqui no canal. E também de compartilhar mais algumas das reflexões que eu tiro do livro que deu origem à animação Zima Blue, que faz parte da série Love, Death and Robots. Na verdade, esse livro, Zima Blue e Outras Histórias, também serviu como referência direta para um outro episódio daquela série, chamado Beyond the Akla Rift. A propósito, esse vídeo aqui também é uma extensão de um outro vídeo que eu fiz falando sobre a animação de Zima Blue, que está publicado lá no canal Antídoto 2. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir, caso você ainda não tenha visto. Eu recomendo que você assista, porque eu acho que ficou bem legal e vai ajudar a complementar as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. E se você acabou de chegar por aqui, seja muito bem-vindo. E não esquece de conferir os outros vídeos aqui no canal, se você puder. Muito obrigado pela presença de todos e bora lá, de volta para a reflexão. Bom, onde foi que eu parei? Ah, sim, eu estava falando sobre saudade e que a saudade é, antes de mais nada, um exercício de imaginação. E que certas coisas são bem mais legais na nossa lembrança do que aquilo que enxergamos agora na realidade presente. As ciências que estudam a mente indicam que, ao contrário do que muitos de nós pensam, a capacidade de memorizar é bem limitada e grosseiramente infiel no ato de registrar a realidade. Diferente de um computador que pode armazenar todo o dado que lhe é imputado, o cérebro humano registra seletivamente fragmentos daquilo que vivemos, de acordo com os registros predecessores e de forma difusa, em áreas nem sempre correlatas. Em outras palavras, o que a gente registra na nossa cabeça é só uma pequena fração daquilo que a gente de fato vivenciou. E esse registro é sensivelmente influenciado por aquilo que já está registrado. E o lance de o registro ser feito de forma difusa também indica que as memórias vão se misturando ao longo do tempo. Ou seja, a recordação que você faz agora de algo que aconteceu, por exemplo, há uns 10 anos atrás, não é a mesma que você faria, digamos, há uns 5 anos atrás, ou no dia seguinte ao acontecimento. Nossa memória, enquanto processo de registrar e recordar, ou seja,
guardar e acessar o que está guardado, é algo mais fluido do que costumamos imaginar. Uma boa forma de evidenciar isso que eu estou tentando dizer é notar que, por exemplo, duas pessoas vivenciando a mesma experiência vão registrar e recordar de maneiras diferentes o mesmo acontecimento. Você provavelmente já foi corrigido por alguém que disse algo como: não era azul, era vermelho, e não foi com essa pessoa, foi outra, e não foi assim, foi de outro jeito. Uma boa forma de ilustrar essa dinâmica é imaginar uma tela de pintura multidimensional em branco, onde cada pincelada de tinta seria um registro. Aos poucos, eles vão se sobrepondo, se misturando, e o que você vê nessa pintura depende de quando e como você está olhando para essa tela. Uma leve mudança no ângulo ou no momento e as coisas parecem diferentes. Isso não quer dizer que a memória vai ficando pior. Na verdade, em muitos casos, conforme a gente vai coletando mais informações sobre aquele acontecimento, mais clara, mais fidedigna vai se tornando essa memória. Por isso é tão importante pôr à prova as coisas que a gente lembra, especialmente aquelas que dão base para as nossas decisões diárias. Aliás, eu preciso deixar claro que o meu ponto aqui nesse vídeo não é julgar a qualidade das memórias, mas apontar que o processo em si, como ele acontece de fato, não corresponde com o senso comum que se cria em torno da ideia de memória. O que eu estou querendo dizer é que normalmente a gente pensa a memória como algo isento de falhas, quando na verdade é justamente o contrário. Via de regra, a gente confia cegamente naquilo que a gente recorda, quando, no entanto, a gente deveria estar tomando mais cuidado com aquilo que a gente julga ser um fiel registro do passado na nossa cabeça. Eu suspeito que nessa época que a gente está vivendo, tão necessário quanto psicólogos são também os historiadores. Uma das características centrais do livro Zima Blue e Outras Histórias é explorar a ideia do uso de tecnologias que expandam ou simulem a capacidade humana de memorização, desde dispositivos mecânicos até alterações orgânicas produzidas com o uso de bioengenharia. Alguns desses dispositivos são produzidos para registrar fielmente cada evento. Outros funcionam como implantes cerebrais que mimetizam o próprio funcionamento do cérebro, ou seja, falhando no ato de registrar e recordar. Ao longo do livro, o autor Alastair Reynolds, declaradamente influenciado pela obra sobre robôs de Isaac Asimov, explora diversas dinâmicas decorrentes do uso dessas tecnologias. Por exemplo, como seria viver centenas de anos e ter que recordar acontecimentos de 300 anos atrás sem ter um registro fiel daquela época? Ou como pensar decisões mais simples, como escolher entre um vinho branco ou tinto, considerando que tal escolha sofre influência da memória e que essa memória não está sujeita a falhas. Veja, você gosta de uma coisa ao invés de outra porque de alguma maneira a sua preferência é fruto da sua vivência. Sem uma memória imperfeita, seus gostos mudariam? Quais seriam as implicações de lembrar de tudo com a mesma facilidade com que acessamos arquivo num computador? Ou quais seriam os dilemas existenciais causados pelo não esquecimento? A certa altura do livro, Zima está refletindo com a repórter Carrie Clay sobre o uso dessas tecnologias. Lembre-se, Zima é um artista reconhecido em toda a galáxia. Portanto, a ideia que ele está apresentando para Carrie diz respeito em grande parte à relação dele com a arte. Na dúvida, assiste ao outro vídeo sobre Zima Blue, que está lá no canal Antídoto, para você entender melhor o contexto dessa conversa entre os dois. Durante o diálogo, quando confrontada com a argumentação de Zima, Carrie questiona: Tá bom, mas qual diferença prática faz entre usar um dispositivo interno ou externo de memória artificial? Toda a diferença do mundo. Memórias fixas podem ser acessadas a qualquer momento, sem qualquer alteração ou omissão dos detalhes. Já os implantes biológicos que simulam a memória humana funcionam diferente. São maleáveis, estão sujeitos ao erro de forma que você não pode distinguir se a memória é artificial ou não. Falibilidade? Mas sem falibilidade não há arte. E sem arte
Não há verdade. Falibilidade leva à verdade? Essa é boa. Eu quero dizer verdade num sentido metafórico, mais amplo. Zima postula que aquilo que faz dele humano, que possibilita o senso de arte, a noção de beleza, a busca por algo que ele possa chamar de verdade, só é possível porque ele é incapaz de registrar a própria vivência de forma perfeita. Zima é o que é porque é um ser falho, porque a realidade, em toda a sua complexidade e tamanho, em alguma medida, lhe escapa. Em uma de suas palestras, intitulada Seu cérebro alucina sua realidade consciente, o neurocientista Anil Seth diz: se a alucinação é uma espécie de percepção não controlada, então a percepção, aqui e agora, também é uma espécie de alucinação, mas uma alucinação controlada, em que os palpites do cérebro estão sendo governados por informações sensoriais vindas do mundo externo. Na verdade, todos temos alucinações o tempo todo, inclusive agora. Só que quando essas alucinações são coletivas, chamamos isso de realidade. Sua experiência de ser um ser, a experiência de você ser quem é, também é uma alucinação, controlada e gerada pelo seu cérebro. Parece bem estranha essa ideia, não? Ilusões visuais podem enganar meus olhos, mas como poderia ser enganado no que se refere a eu ser eu? Para a maioria de nós, a experiência de ser uma pessoa é tão familiar, tão unificada e contínua, que é difícil questionar isso, mas devíamos questionar. Na verdade, a experiência de sermos quem somos ocorre de várias formas. Há a experiência de termos um corpo e de sermos um corpo. Há experiências de percepção do mundo em primeira pessoa. Há experiências de ter a intenção de fazer coisas e de ser a causa de coisas que acontecem no mundo. E há experiências de sermos uma pessoa contínua e diferente ao longo do tempo, construídas a partir de um rico conjunto de memórias e interações sociais. Muitos estudos mostram, e psiquiatras e neurologistas sabem muito bem, que essas diferentes formas pelas quais vivenciamos nosso ser podem se despedaçar. Isso significa que a experiência básica de fundo de ser um ser unificado é uma construção bastante frágil do cérebro. Considerando as coisas que eu acabei de falar, eu acho que a gente pode pensar, ou pelo menos questionar a natureza daquilo que a gente julga ser o passado e a realidade presente. Relembrar ou perceber a realidade, assim como a saudade, são, antes de mais nada, um processo de imaginação, ou como propõe o neurologista Anil Seth, um contínuo processo de alucinação, um produto do nosso cérebro. Por fim, as perguntas que eu gostaria de fazer são: Zima está certo? Sem a falibilidade da nossa memória não existe arte, e sem a arte não existe a verdade nesse sentido metafórico que ele postula. Sem a imaginação ainda seríamos humanos, e fazendo uma distinção bem clara entre o que é registro histórico, factual, documental e aquilo que a gente percebe a partir da nossa experiência particular enquanto seres pensantes, a pergunta que mais me atormenta é: o modo como a gente tem imaginado o passado, o presente e o futuro são o melhor modo de fazer uso dessa capacidade de imaginar?